Laura, hoje a jeripoca pia onde? Somente nos escolhidos, querido. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Olá, prezados ouvintes, estamos começando mais um programa O Pio da Jeripoca aqui pela Rádio Madalena e também no Spotify, principais agregadores de podcasts aí na web. O nosso podcast dessa semana tem uma convidada especial, é ninguém mais, ninguém menos que a minha própria filha. Conta aí pro povo, quem sois vós? Então, gente, Laura da Silva Biagioli, eu sou nada mais, nada menos do que eu. O que não é pouco, minha filha, eu concordo com você. Então, tenho 19 anos. Nossa, mas ainda ontem você era uma bebezinha, nasceu que parecia o Cocum. Coisa mais linda. Mudou um pouco. Iria começar a minha faculdade de geografia. Alguma coisa assim meio invisível atrapalhou o caminho. Não é nada invisível. Na verdade é o seguinte, eu percebi que a tendência natural era mudar de casa e resolvi conversar com a UMS. Virou uma pandemia mundial. Isso. Você devia fazer uma meia-culpa. Devia, assim, repensar os seus atos. Minuto de silêncio. Qual que é o eixo central que nos levou a criar o podcast intitulado Síndrome de Messias? Ai, meu Jesus! O único dono da verdade, aquele que foi o escolhido de Deus pra saber como é que funciona o mundo e todo mundo é o alienado. Aí é feio! Por mais que ele não tenha fonte nenhuma. Fonte. Myself Express. Síndrome de Messias é o quê? É o síndrome do mártir, aquele que vai salvar o mundo, não é mesmo? Momento spoiler. O hashtag 002 aqui do nosso canal trata justamente sobre essa questão da alienação, passando pelo universo do fanatismo e pelo Dominion Way of Life, cujo emblema maior é essa quantidade de bolsominions que surgiu nos últimos anos. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Nem que ele mesmo quisesse, ele poderia arvorar para si o privilégio de ser chamado ou de ser construído como um herói da nação. Isso está muito no nosso imaginário, né? É uma coisa que, a meu ver, veio nas caravelas. Essa coisa do herói, né? Do salvador, aquele que é sobre-humano. É uma forma de se isentar, porque se tem um herói da nação, ele que mude a nação inteira, entendeu? Você não precisa fazer nada, você escolhe alguém, o mito, que vai mudar tudo sozinho. Pega lá, velho, pega um pouco aí. Ah não, Laura, desculpa. Bom, senhores ouvintes, este é Concheto de Cáspita, ele é o nosso comentarista, só que não. E, enfim, liguem o filtro e conheçam o Minion que me habita. Diga lá, Concheto. As coisas têm que ser entendidas da forma certa. Informação é algo que eu tenho, porque como eu já falei, eu tenho 2 cunhados taxistas, entendeu? Eu tenho muita gente boa que sabe me informar, e outra, eu sou conectado, né? Eu recebo as informações tudo pelo WhatsApp. Tem um tio, inclusive, que, nossa, o cara explica tudo, e esse negócio de ficar falando mal do mito é inveja, sabe? Porque não consegue perceber que o homem acabou com a corrupção. Olha, são 13 anos de PT, pumba! Tá bom, Conchito, depois a gente pode até conversar sobre os outros 506 anos desde a invasão europeia pra cá, que não estiveram sob comando do PT, como é que o Brasil se constituiu, tá bom? Mas agora deixa a gente continuar, por favor. Fica à vontade aí, viu? Qualquer coisa é só chamar que eu tô aqui para dar minha opinião, porque de opinião que se constrói uma nação. Ei, Cáspita, eu gosto desses meninos, viu? Eu gosto muito. Existe uma corrente de pensamento que o pessoal acredita muito aos ateus, mas vai muito além do ateísmo, que defende o conceito de que Deus é uma invenção humana. Por isso que de cultura para cultura ele vai variando, né? Ele ou eles, né? O Elks é uma construção do ser humano. É a forma como se encontra para se estabelecer uma relação com o invisível, né? A Bíblia não tem pecado, pecador, é tudo pecado. Então essa é uma questão assim de que está muito no imaginário popular. A partir do momento que a gente se vê naquela história de cidadão, todo mundo tem essa função de cada um pouquinho melhorar o mundo, que nem formiguinha, só que a ideia é não. Eu vou escolher o meu mito e ele tem poderes sobre-humanos. Você vê que o mito não erra. Errar não passa no vocabulário do nosso Messias, não é mesmo?
Você sabe como é que eu vejo o mito? Imagina você entrando numa igreja, por exemplo, só para título de ilustração, né? Uma igreja católica, aquela santaiada toda ali, que é daquele jeito para sempre. É algo que foi um ser humano e por alguma convenção estabelecida secularmente fez determinadas obras que estariam mais próximas da divindade do que da humanidade. Por conta disso, é considerado santo, ele é mitificado, ele é totemizado, ele vira um totem. Bom, quando você faz isso com o invisível, Laura, é uma coisa, né? Você faz isso com Deus, com Deus. Mas quando você faz isso com um semelhante, você olha pra pessoa, ele tem cabeça, tronco, membro, ele faz cocô, ele faz xixi, ele sente medo. Pois pelo menos, nossa, andou sobre as águas, dividiu o mar no meio, não faz nada. Coloca a máscara no olho. Pode crer, na hora que a tempestade, a onda se levanta, o que ele fala? Eu sou Messias, mas não faço milagre, né? Então. Aí ele já se humaniza, porque bobo ele não é, né? O fio da jeripoca. Hoje em dia estão muito em voga termos como curral, gado, que pressupõe o quê? Um contingente de pessoas que segue o boiadeiro segue fiel e sem pensar. Essa é a figura do gado, do curral, que não é um privilégio da direita, né? Isso também acontece na esquerda também, né? A gente não pode se desconectar da realidade sob risco de incorrer no mesmo erro, que é totemizar, né? Olha aqui, companheiro, vai vir com o papo de autocrítica agora aqui também, porra! É claro que a gente tem uma coisa em questão que é o Bolsominion, que tá cada vez mais em discussão, mas é um padrão. O padrão daquela tribo que é a escolhida. É o único que vai pro paraíso, por exemplo, ou é aquele único que sabe sobre como mudar o mundo, sabe das coisas. É esse padrão, o padrão do escolhido, do Messias, que vai mudar o mundo todinho, entendeu? Entendi, é isso mesmo. Tá muito personificado nos dias de hoje aí, e que foi muito potencializado com o advento da pandemia, né? O mundo virou do avesso, todos os hábitos foram rompidos, né? E as pessoas estão em casa, estão circulando menos, a economia tá num outro ritmo agora, né? Então várias transformações muito rapidamente se fizeram notar por conta da pandemia que veio mudar, né? Mas pra gente não fugir do assunto, o que faz uma pessoa se sentir, Laura, orgulhosa de estar na contramão? Então, eu acho que inclusive faço uma meia-culpa e também me sinto muitas vezes nesse papel enquanto artista, enquanto ativista e tal, que é o subversivo. Ele vai contra a estrutura vigente. Quando a gente fala de Bolsominion, a gente tá falando do terrorismo comunista. E aí, qualquer pessoa que vai contra o Messias é comunista. Aí a Globo vira comunista, aí o próprio ex-ministro dele vira comunista, né? Então é um orgulho muito grande de que você tá indo contra toda uma estrutura alienada e você é o dono do saber, você descobriu aquilo e você vai disseminar. E como é que você vai disseminar? No que eu denominei, abre aspas, Bolsominion furado. fecha aspas. Você vai lá e cria uma lista de transmissão e passa um monte de fake news, pensando o quê? Que tá passando informações que são o quê? Verdadeiras contra a Globo comunista, contra a grande mídia que aliena as pessoas. E tem essa coisa nos dois lados, né? Esquerda e direita, de nossa, estamos indo contra a grande mídia e tal. É um padrão muito parecido dos dois lados, né? O fio da jeripoca. Psicologicamente, nas etapas da vida, como é importante a adolescência, né? Que é o momento que a gente chega na vida, atravessa aquela fronteira que até então nos colocava num terreno totalmente aberto aos pais ou a quem nos criou, né? Ao mundo adulto. Chega na adolescência, é um momento em que se rompe isso e a individualidade começa a se construir a partir da adolescência, então ela vai contestar mesmo, ela vai contestar o velho, no sentido até de trazer algo novo. E é assim que a vida vai, né? Até que ela se reconhece como uma pessoa e entra na idade adulta e vai caminhar para sua maturidade. Isso seria o caminho saudável. O problema é quando não se sai desse espírito adolescente, que eu acho que tem muito a ver com o que a Laura acabou de falar aqui. Nossa, eu vou mudar o mundo, e acaba não sendo uma coisa palpável, né? Não, pra mudar o mundo eu tenho que fazer isso, isso e isso, pra mudar isso aqui. E é aí que constrói aquela frase conhecida do Bolsonaro, né? Tem que mudar isso aí, tá ok? E como é que vai mudar isso, né? Aí que é uma maturidade, assim. É uma frase infantiloide, porque eu não gosto de usar o termo infantil, porque eu acho desrespeitoso com a criança. Muito tem que mudar isso aí, tá ok? Como? Não interessa, eu já falei a minha parte é falar que tem que mudar isso aí, tá ok? Mas tá bom, mas e como que a gente muda? Quais são os processos e tudo mais? É a mesma coisa da pessoa que não se preocupa, por exemplo, em escolher o candidato a candidato. As transformações têm que acontecer de dentro para fora. Então isso não é fácil. Então, por exemplo, quem pede a volta da ditadura militar está pedindo o quê? Um ditador. Está pedindo alguém que assuma a responsabilidade sobre a minha vida. Diz que está fazendo carreata pela democracia. Eu acho esquizofrênico. É muito esquizofrênico falar assim, todo poder emana do povo, por isso queremos um ditador. Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Olha, Garlo, mais ou menos, viu?
Diga lá, Contito. Não é que a gente quer ditador, a gente só quer alguém que vai lá e faz, entendeu? Sabe, o país precisa de um pai, sabe, de uma mão disciplinadora. Aquele que mostra o que é certo e o que é errado. Eu não tenho culpa de estar sempre do lado certo, né? Vocês é que tem que saber que estão no lugar errado e tentar se corrigir, mas às vezes não conseguem, esses esquerdopata, comunista, petralha, vagabundo, sabe? Não conseguem sair do lugar errado e vir pro lugar certo, então precisa do quê? Precisa de um catequizador, sabe? Nós que estamos do lado certo. Não é porque o mundo inteiro tá falando que tem que ir pra lá, que nós vamos pra lá. Mas vocês vão cair no precipício. Quem vai cair no precipício? Se tiver um precipício ali, é coisa de comunista, sabe? Que botou o precipício ali. Qual é a pergunta mais importante que se faz desde as épocas dos filósofos, esse bando de vagabundo que não faz outra coisa senão pensar, sabe? Qual o sentido da vida? A gente sabe, o sentido da vida é pela direita, ué. Você segue pela direita, tal, de vez em quando vai ter umas lombadinhas, de vez em quando vai ter... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu continuar aqui. É esse orgulho de estar na contramão. É a sensação que eu sinto com esse povo que se coloca neste momento de pandemia. Pandemia é uma epidemia levada à enésima potência, ou seja, considerada em nível global. É quando se perde o controle sobre o avanço de determinado vírus, de determinada infecção. No momento desse, o que se espera de um governante? Que ele seja um estadista. Agora explica. É o Lincoln, né? Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, um país daquele tamanho de rasgado em duas partes, por conta da questão da libertação de escravos principalmente. O que ele faz? Ele tem a capacidade de política de costurar o país e transformá-lo no que ele se transformou. O que o nosso presidente Jair Bolsonaro faz é exatamente o contrário. Ele é um anti-estadista. Ele rasga, ele despedaça, ele faz questão de fragmentar. Ele está criando uma grande milícia ao invés de um colégio eleitoral. Dizem que sou louco. Esse orgulho, essa coisa adolescente mal resolvida. Eu sou do contra. Olha como o cara é foda. O cara é demais. O cara enfrenta homens, enfrenta a ONU. Ele é um mito, ele é uma lenda. Como foi possível, Laura, se construir na cabeça de um contingente de gente tão grande, na figura de um deputado federal dos mais medíocres, a figura de um mito? E por que a igreja embarcou nessa, os grandes bispos, colocando ele como um escolhido de Deus? Coitado de Deus, que Deus perdoe. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que Deus te escolheu. Um dos sintomas da síndrome de Messias é que ele tem a personalidade forte, tadinho, né? Fala mesmo, porque tem que falar mesmo. E você acha muito bonito, você aplaude, quando na verdade o dito cujo é grosseiro, fala nada com nada, aí xinga a mulher, aí xinga sei lá o que, porque ele fala mesmo, ele fala na cara, não é que nem esses caras, fica de mimimi, né? E aí essa personalidade forte, não, eu sou sincero mesmo. Ninguém pode acusar Jair Messias Bolsonaro de estelionato eleitoral, porque em momento algum durante a campanha ele mentiu. Pelo contrário, ele deixou muito claro o que ele pensava e o que ele pretendia. Hashtag fica a dica. Teve uma vez que tava com meu pai e com a minha mãe, numa campanha que o Lula fez perto do bairro aqui. Um morador da região falou assim, tem 3 coisas que eu nunca troco na minha vida. A minha religião, o meu time e o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. E aí tem essa outro sintoma, sabe? Justamente o contrário de ser a metamorfose ambulante. Porque se você muda de ideia, você é um falso, você é horrível, você não tem convicções. Se se apega em uma coisa, fica. Não importa se falar foi errado, não importa o que aconteceu. Eita! Eu ainda acho mais saudável o que se arrepende. Eu acho que é um caminho pra cura, sintoma de melhora, né? Lucidez. Indícios que a pessoa tá melhorando. E aí o que leva o Brasil a mobilizar esse mito, eu acho que é a identificação mesmo, sabe? Com preconceitos. Tem uma coisa que uma socióloga disse que quando o mundo tá em uma crescente progressista, sempre tem um backlash. Alô, potência! Movimento contrário. Não tem o que mudar, já foi pra frente, só que é aquela vontade de segurar, parar, não, a gente vai ficar aqui, porque aqui é o certo e aqui tem que ser. Nós estamos gravando aqui, na praça, só nós dois, porque não pode almoçar nos restaurantes, enquanto o carro é consertado. Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado. Aí eu fico pensando que missão seria essa do atual Messias, esse Messias aí que tá aí, se a gente já viu a Amazônia pegar fogo e ele se virar contra países que queriam oferecer ajuda, acusando os países de estar querendo ajudar por interesses particulares. E o fogo continua comendo solto lá. Então eu costumo dizer que Bolsonaro não é a causa, Bolsonaro é um efeito. Boa parte de um fascismo secularmente guardado debaixo do tapete e que agora encontrou capacidade de escapar. E também boa parte é o tal do efeito Tiririca, que foi aquele voto
famosa tecla foda-se. O cara fala assim, eu vou votar, eu não concordo com esse sistema político, eu tô de saco cheio dessa politicaiada, e tem razão, porque é um sistema político falido mesmo, viciado, né? E profundamente agressivo, cruel e violento. O padrão é o mesmo, que a gente tá falando aqui não é exatamente de partidarismo, tipo, de que lado. A gente deixa claro qual é o nosso, né? Mas é um padrão que se repete. A diferença é que esse cara, como a gente disse, tem uma coisa tipo assim, não, porque eu sou o subversivo. Até contra o meu próprio ministro, contra o meu próprio partido, eu vou contra. E ao mesmo tempo eu quero muito um ditador, eu quero muito uma intervenção militar, eu quero muito que alguém venha e coloque ordem na casa, ao invés de eu costurar isso nos marcos democráticos, que é redimensionando todas as relações políticas de base, construindo a consciência da importância de escolher candidato a candidato, ou seja, de participar do processo desde o início. Não, é muito tempo. Eu quero que alguém vá lá e escolha por mim o que é melhor pra mim, entendeu? É isso. Eu acho que acaba criando-se uma cultura, né? A informação não chega em todos os lugares. Então, tipo, esses grandes jornais têm uma linguagem que não acessa o povo. Então, como é que a gente faz isso? Ele criou uma estratégia que, querendo ou não, é uma estratégia inteligente. O povo usa o WhatsApp, gosta de corrente, gosta de vídeo, que seja de máximo 3 minutos. Essa coisa de entender como é acessar agora. Porque, de repente, uma pessoa que começou vendo vídeos consegue, aos poucos, criar uma cultura de informação, de estar munido de coisas, para realmente chegar num lugar que esteja realmente informado. É mais a questão do que eu falei, de tipo, eu tenho uma convicção, eu sou desse partido. A diferença que eu acho entre Lula, cara, é grande no sentido que, tipo, a gente consegue observar em dados que não são só do nosso país, são dados globais, o quanto de pessoas começaram a acessar a universidade, a melhoria do sistema de saúde, da erradicação da pobreza, né? Enquanto não há mudanças. O que eu costumo dizer é que na mesma velocidade que cai a aprovação do governo, aumenta o dólar, né? Tipo, nem o que ele se propôs a fazer está acontecendo. Então, tipo, é realmente uma fé cega, assim, não, eu fiz aqui porque eu tava indo contra uma estrutura e aí não tinha opção, não tinha outra opção. O PT ia ganhar de novo, o comunista ia ganhar de novo, sabe? Então, a construção desse monstro que o herói vai lá salvar todo mundo. Então eu não estou querendo colocar em questão a fé alheia. Se você acredita no São Jorge matando o dragão, realmente São Jorge está matando dragões através de você. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na frase bíblica de que a fé remove montanhas, né? A fé como uma energia, uma convicção elevada a uma enésima potência capaz de transformar montanhas, né? Sejam elas quais forem, em que campos elas estiverem sendo uma representação, né? Então eu acredito muito nisso. Agora, daí a usar isso para construir um ícone político com vistas a atender interesses de uma fatia da população mais comumente chamada de elites brasileiras, que foram constituídas, como eu falei também lá atrás, antes das caravelas gritarem terra à vista, em terras brasileiras, né, veio da Europa, aí já são outros 500. Isso é em cima disso que a gente está conversando. O fio da jeripoca. Nem a minha própria fé eu admito que desrespeitem. Não sem uma boa conversa. Eu sou aberto à conversa. Quando a gente se fecha ao diálogo, na verdade a gente tem medo, né, de que o outro nos convença. Na mesma medida que a gente se fecha ao diálogo, está a medida do medo que a gente sente de mudar, né, de estar errado e de que o outro nos convença finalmente de que a gente errou. Como acontece com boa parte do contingente bolsominion, que está com muita dificuldade de falar, gente, errei, não queria o capeta, acabei botando Satanás, entendeu? Tem aí as rachadinhas da vida e tudo mais, o Queiroz sumido, tudo aí que a gente está vendo, e o povo continua falando que pelo menos ele acabou com a corrupção. E isso é a síndrome de Messias. É capaz de bater com a cabeça no poste e falar, esse poste é fake news, foi colocado aqui por algum comunista. Coisa adolescente de usar as redes achando que está sendo revolucionário, quando na verdade está sendo otário. Só está contribuindo, né? Por que tantos jovens entraram nessa? Aí você me pegou, né? Eu não consigo desassociar do MBL, né? Que foi um movimento que teve como público-alvo esses jovens. E tem uma coisa que vem cada vez mais sendo estudada, que muitos chamam de fábrica memética, né? Que é a questão dos memes, da internet. Realmente, em ambos os lados, são coisas que funcionam muito. Gosto de meme que meio sintetiza de forma bem humorada coisas que estão no nosso cotidiano, né? Querendo ou não dá pra isentar a juventude de vários preconceitos, né? E às vezes, tipo, talvez as pessoas nem achem que o Bolsonaro é um herói. Ele era a única opção diante do monstro que estava se aproximando, né? E aí a gente pode
que pensar em vários nichos, né? Tipo, tem tio Coxinha, né? Ah, não, porque votei no Amoedo. Diz ele, né? E aí, em vários pontos, se a gente for analisar essa síndrome do Bolsominion, tem a construção de vários monstros, né? Ah, o monstro comunista, de pessoas que nem sabem o que é comunismo. Acho que comunismo foi uma palavra totalmente desfigurada. As pessoas sempre acham que, não, o povo é aquele que não sabe. É aquele que é o alienado. O povo é isso. O povão. E na verdade, não. Eu acho que é um estereótipo que a gente cria, que inclusive é super, eu não sei se eu diria de xenofóbico ou classista. Mas a gente achar que pobre é burro, e não é isso. Só que realmente tem uma síndrome, e eu acho que é uma síndrome como a pandemia, atravessa todas as classes, sabe? Dessa questão de realmente de se achar o subversivo. Brasil! Teve uma vez que eu tava voltando de ônibus pra casa e tinha um motorista do ônibus, um cara jovem, assim. Acho que uns 20 e tantos anos, quase 30, mas ainda jovem. E aí, conversando com o cara, acho que era o cobrador também tava uniformizado, falando assim, não, porque se esse pessoal fala pra não votar no Bolsonaro, porque tem medo, o cara vai mudar mesmo. E, assim, tirando um monte de direito de trabalhador, o cara trabalha, tipo, de manhã até bem de noite. A gente sabe como é a questão do motorista de ônibus. E realmente achar que, tipo, não, essas pessoas que estão falando essas coisas é porque realmente quer manter esse jeito. Porque realmente a gente não pode esquecer que o motorista ou qualquer trabalhador não vive uma situação precarizada a partir do advento Bolsonaro, né? Isso acontece há muito tempo. E sempre tem essa questão, não, porque eu vou salvar e agora vai ter o Bolsonaro pra salvar essa situação. Em vez de, por exemplo, tem várias formas que a gente pode acreditar de mudar a realidade. Seja sindicato, como o Lula começou, seja movimentos, mas não, porque isso é coisa de vagabundo e eu preciso trabalhar, o Brasil não pode parar. Eu acho essa greve, gente, muito importante. Pena que eu tenho que trabalhar, senão eu participava dessa greve geral. Olha só a incongruência, a contradição, mas a Laura falou uma coisa interessante, que é o seguinte, nós estamos vivendo uma época em que os clichês estão todos à tona, né? As pessoas estão se comunicando, ela falou dos memes, os memes, eles potencializam isso muito, a internet, a linguagem da internet, cada vez mais tweetica, né, em 140 caracteres, ela requer um poder de síntese que colocou a nossa comunicação num outro lugar, né? Tanto que hoje em dia passou de 6 linhas, virou textão, o áudio passou de 1 minuto, as pessoas acham um absurdo, essa coisa toda tal, a nossa comunicação mudou bastante, mas Laura, mesmo assim, eu acho que a gente continua sendo representatividade de coletivo. Eu vou dar um exemplo. De um lado, tem esse jovem, esse adolescente que votou pela primeira vez. As respostas pro porquê que a gente pergunta são sempre uma chuva de clichês. E geralmente são clichês que a gente percebe que se a gente for fazer uma segunda pergunta, não vai passar disso. Por quê? Porque ele não vai entender o que ele está falando quando... O que adianta tirar o povo da miséria e aumentar a dívida interna? Tá bom, mas então vamos falar sobre dívida interna? Não, isso não importa. Não importa que não deu certo, tem que tirar. Mas espera aí, meu amigo, nós não estamos falando de números, nós estamos falando de que 40 milhões de pessoas, sabe pessoa? Aquela que tem cabeça, tronco, membro, aquela que precisa comer, que tem filho, aquela que tem medo, que passa frio, precisa morar, sabe? 40 milhões de pessoas saíram da lama e foram para a margem do rio. Ou seja, nem saíram da miséria propriamente dita, da pobreza propriamente dita, mas saíram da lama. Você consegue imaginar o que é uma pessoa sair da lama? Ela rompe um ciclo vicioso que já vinha há muito tempo. Os clichês, eles viram uma forma de comunicação que mostram que coletividade a pessoa representa. Então eu acho que assim, nós estamos vivendo um conflito muito sério. Lá atrás, em 79, houve a anistia. Aí a ditadura falou assim, é para anistiar os presos políticos, então vão anistiar a gente também. Guerra é guerra. Beleza, foi o combinado, foi o que foi feito. Né? Os presos voltaram e os militares caíram no silêncio. O Figueiredo falou, esqueçam de mim, só que ninguém esqueceu. O que aconteceu foi, enterrou-se a serpente viva, e lá no buraco em que ela foi enterrada, ela botou os ovinhos dela, e agora os ovinhos estão eclodindo. O eixo disso tudo realmente inclusive uma das estratégias é a desinformação, né? Porque a gente fala realmente de um projeto de alienação que ocorre, a gente sabe os meios, a grande mídia. A gente pode falar de várias questões, da construção do que é beleza, da construção de estereótipos, por exemplo, das periferias, são coisas que eu acredito. Ainda com construção de beleza, as academias e os salões de beleza foram liberados, porque são essenciais, porque né? É importante morrer bombado. Com a unha feita, né? E aí, pega a mesma essência do discurso. Não, porque tem um projeto de alienação marxista. Aí pergunta, quem é Marx, meu filho? Quem é Marx? Marx é o colega do Palmeiras lá, o grande Marx.
a gente coloca o respeito aqui às religiões, mas a questão do papel da igreja, dessa instituição na construção desse imaginário, porque realmente isso vem desde antes, né? Aqueles que vão para o paraíso, aqueles que sim, são os donos da razão e acessaram esse conhecimento precioso, que vão disseminar ele. Os iniciados. O Pio da Jeripoca. Desse dogma que é criado, tipo, não, porque veio uma mensagem do Messias, que é isso, isso e isso. E não importa que a universidade tal que fez estudo de 3, 10 anos sobre isso, não importa que a ONU, que é uma organização que preza pelo esse diálogo entre as nações, entre vários outros níveis, a OMS, não importa isso, não importa, porque tem o Messias e eu sou o quê? Sou discípulo de Messias. Não estamos falando de fé, estamos falando de uma postura não questionadora. Inclusive, tipo, eu cresci na casa de uma família que era católica, uma coisa de fé linda, sabe? Realmente muito ensinadora, mas que não perde essa questão de você questionar a realidade. Nós estamos falando de salvadores da pátria, certo? De heróis. Na sua opinião, como que a pátria pode ser salva nesse momento? Vou usar mais ou menos a estratégia do Messias. Eu sou Laura, que significa o quê? Coroas de louros, mas não sei como chegar a essa vitória aí, de saber como, a partir da minha única visão, mudar toda essa Mas você coisa. Estamos falando de Brasil, estamos falando da cidade de São Paulo, que é a maior da América Latina, numa área com menor IDH e tudo mais, e isso tudo pesa. Vamos excluir os Messias. Qual seria o caminho? Se não houvesse Messias, é isso. Porque não há, na verdade, né? Vamos combinar que não há. Mas assim, vamos tirando do cenário essa personagem, essa caricatura do Messias Salvador, do cavalo, do São Jorge contra dragão, PT, petralha, comunista. Tirando isso de lado, qual seria o caminho para construir uma nova realidade concreta? A criação de um herói, aquele que vai unicamente, sozinho, que vai contra o partido, que vai contra o ministro, que ele mesmo falou que vai salvar sozinho, é uma forma de você se isentar dessa construção de uma realidade nova. Então, é um processo mais trabalhoso, quando você se coloca como parte de uma estrutura e como parte ativa de mudança. Sim, você vai ter que ouvir super áudios, você vai ter que ler, você vai ter que... E talvez não, mas você tem que criar propostas de mudança. Quando a gente coloca um político, no caso a gente está falando de política, e a questão do Messias não é só na esfera política, né? A gente vê vários gurus aí, né? Mesmo na própria religião, ter o básico, né? Ter um senso crítico. O que pra mim é certo que... E aí o que pra mim não é só o que é pra mim. Eu acho que esse é o caminho. No meu coração bate isso aqui, mas deixa eu ver, fazer uma análise, fazer uma pesquisa de campo. O que X pessoa acha, o que X entidade está falando, o que X pesquisa está dizendo. É um processo de realmente ser ativo nisso. Qual que é a diferença, na tua opinião, entre subversão e revoltadinha da mamãe? Aí você me pegou, né? Eu acho que subversão tem a ver com uma ordem estabelecida e com uma consciência de quem a gente é. Então, de consciência de classe, principalmente, de quem a gente é e quem nos oprime. E aí, o lado de lá também tem que ter a mesma consciência, né? Não é uma consciência só do lado oprimido. O lado opressor também tem que ter consciência. E aí vai-se pro pau, como aconteceu várias vezes durante a história, revoluções nesse sentido, que é quando uma determinada ordem imposta e até naturalizada, ela é subvertida. Geralmente com muita dor, com muito sangue, muito grito e muito ranger de dente. Desmontar a ordem estabelecida e impor uma nova. O revoltadinho da mamãe é aquele que é o do contra. É o que bate o pezinho. É aquele que se acha o fodão. Sabe? Ele acha fodão ser do contra. Atenção. É aquele que se a gente fala o contrário do que a gente pensa, a gente consegue que ele faça tudo o que a gente quer. Saca? E é um tolinho que quando aglomerado, quando junta nas afinidades aí e forma um certo 300 de Brasília, como nós estamos vendo no noticiário, aí começa a causar barulho, começa a causar transtorno e até um certo perigo para a ordem democrática. Mas existe uma diferença muito grande nesse sentido. Onde a gente está errando, que a gente não consegue fazer o jovem perceber como ele está sendo muitas das vezes utilizado como bucha de canhão, tanto pela direita como também pela ala mais São Jorge e Dragão da esquerda também, né? É complicado quando a gente fala de juventude, porque na verdade a gente está falando de juventudes, né? Eu acho que é muito
muito plural, assim. Acho que tem uma energia jovem e que aí psicólogos podem falar melhor do que eu só tenho a vivência mesmo. Quando a gente fala de subversão, o que foi o Enem? Isso subverteu realmente uma coisa que era dada, sabe? Faculdades para poucos. Pessoas brancas, de classe média, para cima. E aí o Enem vem uma tentativa de subverter. Tentativa não, porque realmente tem dados de quantas pessoas conseguiram adentrar a faculdade, pessoas negras. Por exemplo, eu sou cotífica, consegui entrar na Universidade Federal por causa disso. Você subverteu. A faculdade ainda é uma maioria de determinadas características, assim, mas subverteu. Pessoas estão entrando, caminha sem volta. A pessoa entrou, é isso que eu chamo de subversão. Você vai lá e pega, faz um cursinho no seu bairro e mais pessoas vão entrar, porque é isso. É uma tentativa de entrar nesse meio acadêmico, que é um meio influente. Não, vamos adquirir esse conhecimento e vamos mudar esse que a gente sabe dos problemas do território. E, querendo ou não, as pessoas sabem que normalmente os territórios periféricos são os mais atingidos. E aí, tipo, tem uma política de Estado, sabe? A gente pode falar enquanto pessoa, tipo, não, quero ir contra uma estrutura vigente. Aí você pode falar de um imaginário. Não, porque as pessoas estão querendo o direito da mulher e eu vi na minha igreja que a mulher tem que ser submissa ao homem e tal. O feminismo não é uma política de Estado, ele é um movimento. Pessoas aderem a ele. Mas o que a gente sabe que é uma política de Estado, por exemplo, mulheres não podiam viajar sozinhas sem autorização do marido. Era uma política de Estado. Então você subverte realmente. Você vai lá e muda uma estrutura que é dominante em cima das pessoas. Agora, o movimento, se você adere a ele, se você está em contato com ele, ele propõe um questionamento, ele propõe mudanças de política de Estado, mas não tá na sua vida. Agora, política de Estado, quando você realmente vai lá, luta e muda, você subverteu algo. Quando você, não, porque eu não gosto de feminismo, não gosto de movimento negro, não tá, você não gosta. Não tá agindo diretamente na sua vida. Faz você questionar. É uma coisa certa, mas assim, o revoltadinho é aquele que é muita desinformação. Então, Laura, o que é política de Estado? Laura, o que é isso de movimento e tal? São coisas que estão querendo tirar a sociologia do ensino médio, que já é uma coisa que eu acho que mudou bastante, mas ainda não é. Ou estudo sociológico que a gente poderia ter, que poderia trazer esse pensamento mais crítico de alguém que é participante ativo da sociedade, sabe? Daquilo que você acredita. E é importante esse diálogo, esse conflito de oposição e tal. Só que oposição, aí você dialoga, aí você pensa, junta, aí se o outro ganhou, beleza, vamos lá na democracia. Só que quando, não, quero voltar ao regime ditador. Não, quero que as pessoas vistam rosa e os outros vistam azul, porque é o que eu acredito. É de pirar a cabeça mesmo. O Pio da Jeripoca. Se me perguntarem, Carlos, qual é a diferença entre curral, gado e um movimento político organizado? Eu penso assim, onde não há espaço para dúvida, onde não há espaço para diversidade de pensamento, onde não há um lugar, uma intersecção onde seja possível conversar com o adversário de forma a buscar pontos de encontro e não só de desacordo, aí é gado. É a síndrome do que, sabe, eu jogo Free Fire, entendeu? Eu jogo Fire, eu jogo de tiro, então eu tenho um inimigo e aí eu vou acabar com ele, eu vou fazer uma piada super racista, super gordofóbica, sabe? Eu vou zoar a Samia porque ela é gorda e vai acabar com ela. Na verdade, a gente não tá falando sobre pessoas, a gente tá falando de uma estrutura, tá ligado? Uma coisa chamada argumento ad hominem, que é quando mata-se o mensageiro, ao invés de se analisar a mensagem. Ele se vira contra a pessoa que trouxe a mensagem para desqualificá-la. E isso é uma estratégia política muito utilizada atualmente pelo gabinete do ódio. O espírito de quinta série. Não, porque eu vou dar uma patada nela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou xingar ela, eu vou falar que a mãe dela tem a teta grandona. Eu não levo desaforo pra casa, vou zoar mesmo. E não é um diálogo político de mudança da sociedade. É muito mais, vou zoar ele porque ele pensa diferente de mim e eu sou certo. É um pensamento muito quinta série. E tem também a questão da burrice, quando entra a burrice junto, né? Que o cara quer te ofender e fala assim, tua mãe nasceu pelada, teu pai nasceu analfabeto, então... Gente. Aí você fica olhando pra cara do cara e fala assim, será? Pessoal assim da saúde, tá? Sei que tá bastante trabalho nesse momento, mas assim, quando vocês puderem. Assim, síndrome de Messias, uma coisa que a gente começou a identificar aí, já tem alguns sintomas que a gente citou, e aí tem que ver como é o tratamento. Não consegui o tratamento ainda, tô tentando. Sou da área de geografia, não sou... Infelizmente, pra esse tipo de gente, acho que a melhor coisa é isolamento.
Gente, ninguém vai vir salvar, entendeu? Não tem história. Não vou falar pra me levar ao seu líder, porque, assim, jornada do herói, gente. Cada um é o seu líder. Vamos se movimentar, vamos ver o que a gente acredita, vamos dialogar, entendeu? Se for esperar, espera sentado, se não quiser deitado. Cada um é dono da sua própria história, gente. Agora, muito coach do podcast. Vai lá, gente. Tem uma hora que a gente vai lutar e a gente apanha, mas apanha é o que faz sair desses síndromes de mimado, de eu quero porque é o que eu acredito. Então, acho que o momento Messias seria esse. Falar assim, gente, levanta, conversar, aprende a conversar. É por isso que eu falo, a bomba seria mais eficaz, mas se tratando de um movimento homeopático, vamos por aí, gente. Vamos se tornar ativo na construção dessa nova realidade. Então, essa foi mais uma edição de O Pio da Jeripoca. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. É muito importante, gente, nesse início do nosso trabalho, que vocês compartilhem. Se você não gostou, não tem problema, compartilha com teus inimigos, se vinga deles, mostrando a nossa opinião. E se você gostou, dá aquela força deixando aí o seu like. Fala lá, que bobagem que esses caras estão falando e tal. Isso, coloca nas suas redes sociais, faz a informação girar, tá bom? Para que a gente possa... Motinho furado de bolsominion, manda fake news pra todo mundo. Fala, gente, olha isso aqui, esquerdista. Isso aqui, marxista e tal. Manda naquele grupo do Zap da família. Isso, mostra pro tio do Zap, ele vai gostar. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.